Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Betânia Bittencourt, eu sou professora do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Lavras, a UFLA, e esse é o resumo do capítulo 3 do livro Gestão Escolar Pública, Desafios Contemporâneos, de 2015, publicado pela Fundação Vale e de organização da professora Daniela Patti do Amaral, da Faculdade de Educação da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. O capítulo se intitula Projeto Político Pedagógico e Cotidiano Escolar, Retrospectivas, Deslocamentos e Possibilidades, escrito pela professora Silvina Júlia Fernandes, da Faculdade de Educação da UFRJ. A escolha desse estudo para a nossa disciplina, para os nossos estudos, ele se justifica por nós conseguirmos debater o PPP para além daquilo que já foi visto até aqui, sobre como fazê-lo, quais são as suas partes, o seu passo a passo. Então a gente tenta problematizar e avançar no debate sobre esse instrumento de gestão democrática, que é um projeto identitário da escola que vai reunir as ideias e as percepções do coletivo. O planejamento e a democracia estão expressos no artigo 14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, Lei 9394/96, que diz que a gestão democrática do ensino deve se materializar pela participação também dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Fernandes observa que a concretização desse princípio continua ativo, o que evidencia a sua dificuldade na implementação no cotidiano escolar, o que ela constata através de relatórios de estágio dos estudantes da disciplina de Prática em Política e Administração Escolar. A gestão da escola, quando é indagada sobre o seu projeto político-pedagógico, tem as mais diversas respostas e justificativas, que variam desde o mais clássico, está em construção, para algo também do tipo que a direção e a gestão escolar, ao final de cada ano, fazem a revisão desse documento, ou que esse projeto está antigo, muito ultrapassado, já tem X anos, que podem ser 5, 10, 15 anos. Isso demonstra a diversidade de situações e contingências quando se trata do PPP. E diante dessas situações, que são tão diversas, quando indagado sobre o PPP da escola, a autora considera que vale a pergunta: quais são os sentidos e entendimentos que impugnam isso ou sustentam nesses cotidianos o direito ao exercício da democracia no espaço público? Logo após essa parte introdutória do capítulo, Fernandes vai articular onde está o sentido político da palavra político no PPP, no projeto político pedagógico. Ela resgata como que o planejamento fez parte da política educacional brasileira, desde o Manifesto dos Pioneiros da Educação. Logo, se considera que é crescente a centralidade do planejamento na elaboração e na implementação de políticas públicas brasileiras. O planejamento, como fundamental nas políticas educacionais, reflete o esforço para garantir, logo após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a elaboração de um Plano Nacional de Educação, por meio de um planejamento que fosse participativo e com colaboração da sociedade. Então, ao longo desse processo, configuram-se mudanças nas concepções de planejamento, do foco dos agentes do governo para uma articulação com a sociedade civil organizada, de um modelo tecnicista para uma dimensão mais política e participativa e de uma concepção normativa, prescritiva daquela realidade que é a futura, para uma dimensão mais estratégica. Com uma ação mais ou menos intencional, de forma mais ou menos coletiva, Fernandes afirma que todas as escolas têm sim um projeto político-pedagógico, como proposta que se organiza de forma hegemônica da ação educacional específica. A autora aponta ainda que existe uma literatura, uma importante literatura acadêmica sobre o tema do PPP. E nesse sentido ela aponta alguns autores, como Gadotti, Gracindo, Veiga e Padilha. Essa literatura, nas palavras de Fernandes, é extremamente relevante se considerarmos que os seus conceitos e modelos influenciaram, inclusive, a legislação nacional, uma vez que se tornou referência de ação pedagógica e administrativa de muitos gestores e de muitos docentes pelo Brasil. Essa mesma literatura no assunto trouxe o adjetivo político, que foi incrementado na denominação do PPP. A LDB trazia o termo projeto pedagógico, passando então em diversos outros documentos subsequentes a se chamar projeto político-pedagógico. Fernandes contextualiza ainda o surgimento da expressão projeto pedagógico.
ela afirma que ele ocorreu em um primeiro momento em 1980, nos programas desenvolvidos pela Secretaria de Educação do Ensino Superior, juntamente com as universidades. E em 1981, por meio de um trabalho realizado pela Pontifícia Universidade Católica, PUC de Campinas, que visava a definição de um projeto pedagógico orientador das ações de ensino. A temática, assim, apareceu mais uma vez no campo acadêmico. A ideia de um projeto pedagógico para as instituições de ensino surgiu desse modo na educação superior e se disseminou para a educação básica até se plasmar na legislação em 1996, na LDB. Mas vale destacar ainda que no início da década de 1990, Moacir Gadotti já enfatizava explicitamente a necessidade de todas as escolas elaborarem seu projeto pedagógico, no bojo da proposta que ele construía, que se chamava Construindo a Escola Cidadã, no estado do Paraná. O conceito de escola cidadã, no qual Gadotti se inspirou, surgiu no final de 1980, ou seja, na década anterior, quando Paulo Freire foi secretário de Educação do município de São Paulo. Gadotti fazia parte do gabinete de Paulo Freire à época. Ele havia contribuído para o desenvolvimento de uma política educacional baseada nos princípios de participação democrática e de uma construção coletiva. A autora define ainda o planejamento normativo, que é alvo da sua discussão. O modelo normativo é aquele que pressupõe um sujeito. No nosso caso, a equipe escolar é esse sujeito. Essa equipe planeja um objeto, que é a realidade escolar. E o primeiro, essa equipe pode controlar o segundo, que é a realidade, ou seja, o objeto pode controlar a realidade, dado que nesse objeto não existem sujeitos, projetos, interesses, capacidades próprias. O único sujeito que existe é quem planeja e que faz o projeto, em cima de uma realidade que foi planejada, sobre o qual se elabora um diagnóstico. Todas as outras leituras da realidade não seriam tão válidas quanto essa pessoa dessa equipe ou essa pessoa da escola de frente para a construção do PPP. Daí, todas as outras vozes da escola, dos coletivos, dos diversos setores da escola, elas acabam não compondo o PPP, elas são abafadas e não fazem parte desse documento que deveria representar percepções, as conclusões e as demandas do coletivo escolar. Portanto, esse tipo de planejamento é autoritário e também centralizador, porque ele exclui os sujeitos envolvidos na realidade escolar de qualquer participação da leitura de realidade, do levantamento dos problemas comuns e da elaboração de propostas de ação, assim como da tomada de decisões coletivas, o que é constituinte da democracia. Desse modo, lhes são negados também a cidadania e, sobretudo, o direito de participar do espaço público. A autora afirma que esse tipo de planejamento normativo, ele ainda é muito comum nas escolas. E, inclusive, ela acrescenta que já ouviu de diversos grupos, de diversos professores, na verdade, que a escola deveria ter total autonomia para realizar o seu projeto, sendo que isso é uma radicalização, porque a escola ela faz parte de um sistema, ela está incluída no sistema, então ela não é totalmente autônoma. No caso dessa radicalização, as indagações vindas do Poder Central ou das Secretarias de Educação são entendidas como intromissões. Isso é altamente negativo. Esse comportamento leva a uma fragmentação do sistema, que pode causar grandes disparidades quando se trata da garantia de oportunidades educacionais. Assim, a rede escolar pode se apresentar diversa, mas acaba não tendo uma unidade na diversidade, sem um direcionamento comum e sem uma coerência interna. Onde está o político no projeto político-pedagógico? A autora afirma que ele se encontra nas formas de interseção em cada escola entre políticas públicas municipais, estaduais e a política nacional, com a participação popular e a capacidade de tomada de decisão da capacidade técnico-pedagógica de cada equipe para gerir e orquestrar tanto as demandas do sistema de ensino quanto as demandas da localidade. Daí a escrita se encaminha para responder outra pergunta. Onde está o pedagógico quando a gente fala em projeto político pedagógico? Antes de responder, é preciso distinguir o que é projeto e o que é plano. A autora vai se basear em Gadotti para fazer essa distinção, onde plano é um conjunto de objetivos, metas e procedimentos, naquilo que é instituído, o que é muito importante. O plano ele faz parte do projeto, mas ele por si só não se constitui um projeto. Por isso é necessário ir além, porque o projeto ele revê o que está instituído, a realidade para aí, a partir daí, instituir. É uma direção política, um norte,
um rumo com uma finalidade de atender às demandas do sistema e também da localidade. A Fernandes afirma que a ampla maioria dos PPPs, muitas vezes, ele tem uma breve descrição da escola, quantitativo de alunos, quem são os professores, e não focam nos problemas existentes na realidade daquela escola. Ou então tratam os problemas da escola, do entorno, de forma muito genérica e pretendem alcançar valores demasiadamente genéricos também. Existem também projetos que, sem mais explicações, são anexadas planilhas com nomes e quantitativo de alunos, professores, disciplinas, conteúdo programático e um tema gerador. Na ampla maioria das vezes, é muito aleatório e é alheio às questões da escola e do entorno e não tem nenhuma relação com o planejamento curricular. Não obstante, privilegia uma ou mais disciplinas. Em muitos projetos foi percebida a substituição de um estudo da realidade ou de um diagnóstico para apresentação sucinta, resumida, formal da escola. Danilo Gandim e Paulo Roberto Padilha optaram por destacar a elaboração de um marco referencial como o primeiro passo do processo de planejamento do PPP, no lugar de uma avaliação institucional da elaboração de um diagnóstico ou de um estudo da realidade. Fernandes, então, vai fazer um contraponto a partir dessas contribuições desses autores. Ela vai além e colabora a partir dessa literatura para problematizar e criar pontos acerca da construção do projeto político-pedagógico. A escola pode ser considerada como um espaço socialmente hierarquizado, com sujeitos em diferentes posições de poder, onde nem sempre as posturas e ideias divergentes são ouvidas, aceitas e debatidas em prol de um entendimento mútuo. Supõe-se que se pergunte aos diversos sujeitos, às diversas pessoas na escola, se elas se atrevem a discordar não só da autoridade daquela pessoa que está construindo o PPP, mas também dos discursos que já estão pedagogicamente prontos, que são socialmente mais aceitos, socialmente mais confortáveis, expondo e contrariando de forma pública aquilo que já está posto. Os PPPs evidenciam marcos referenciais pautados em conceitos muito amplos, sem especificações que fogem do tratamento e do enfrentamento das questões delicadas e sensíveis da e na escola, evitando maiores disputas e rompimentos nas relações interpessoais escolares. Quanto mais o marco referencial da escola assumir um formato simplista daquilo que se pretende chegar, mas que ainda não existe, que ainda não foi concretizado, somado à ausência da participação dos sujeitos da escola, da discussão, do contraditório, mais ele estará distante da realidade da escola e do que precisa ser transformado por ela. Tal situação pode ter consequência a substituição do PPP por projetos plágios, projetos do chefe ou projetos sectários. Os projetos plágios são aqueles projetos que são adotados de uma escola para outra, pelo fato das escolas serem parecidas. Então, uma escola acaba copiando da outra o seu projeto. Ou então, quando a própria Secretaria de Educação, o próprio Poder Central, envia para a escola um modelo de PPP pronto, onde a escola só vai inserir as informações que ela deve colocar sobre a sua realidade. Ou então, quando esse projeto político-pedagógico ele é baixado da internet, sendo feito poucas mudanças, ele não é construído, mas sim baixado da internet, feito dali um plágio. Os projetos do chefe são aqueles que representam uma perspectiva unilateral da gestão da escola, chegando em alguns casos a ser personificado, como do tipo, esse é o PPP da diretora tal, esse é o PPP do coordenador tal. E pode acontecer, inclusive, dessa pessoa, quando sai da escola, ela levar o PPP com ela. E, por fim, os projetos sectários são aqueles que assumem a perspectiva de apenas um grupo, de apenas uma parte da escola, desconsiderando a existência dos outros sujeitos, dos outros interesses da escola e dos próprios sujeitos que estão lá. Dessas reflexões, depende-se que seja interessante recuperar a ideia de se iniciar o projeto político-pedagógico por um estudo da realidade local, da realidade da escola, que supõe que considere todos os coletivos, com base na escuta, na observação, com o objetivo de atentar para os temas que lhes são significativos. Um planejamento escolar participativo, a partir de uma leitura situacional focada nos problemas evidenciados no cotidiano da escola e no seu contexto. Dessa forma, seria prudente, procedente, começar o processo de planejamento a partir da análise dos problemas institucionais e sociocomunitários. O levantamento desses problemas e a sua sistematização e priorização também oferecem algumas dificuldades,
como a tendência normativa de um diagnóstico feito por uma única pessoa, feito por um único sujeito. O problema disso é que o ponto de vista de apenas um autor, de apenas um sujeito, inevitavelmente vai ser enviesado pelo lugar que ele ocupa na organização escolar. O ponto de vista da gestão, por exemplo, ele está marcado pela sua perspectiva, que é necessariamente limitada. Outros autores para esse PPP poderão apontar outros problemas, outras questões que são relevantes e ainda as conhecer em maior profundidade. Não podemos esquecer que esse é um alerta importante, que a escola faz parte de um sistema educacional, seja municipal, federal ou estadual e também nacional. E torna-se necessário o acesso a dados que, elaborados pela gestão central, ajudem os autores escolares ou sujeitos a situar e compreender que a escola, além de um espaço urbano e sociocomunitário, elas se encontram também dentro de um sistema maior, de um sistema educacional mais amplo. Atualmente, nós temos à disposição dados elaborados pelo governo federal, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, o Censo Educacional e os resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Muitas vezes, a falta de definição dos problemas leva a que atores escolares os entendam como um mal-estar e, como tal, indefinido e impreciso, aceitam qualquer explicação para a sua existência. Qualquer explicação, qualquer coisa explica por que aquele fenômeno acontece. Portanto, é importante descrever detalhadamente os problemas da escola, tanto quantitativamente quanto qualitativamente, a fim de torná-los mais claros e mais monitoráveis. Com base nisso, a escola torna-se capaz de explicá-lo a partir de sua configuração mais ampla, considerando todos os coletivos. Entender também se esses são de fato um problema para toda a escola, ou se é um problema do ponto de vista de um determinado grupo, de um determinado coletivo da escola. E daí entender como que eles podem ser superados e como eles podem ser transpostos. A abrangência dessa proposta, de um projeto amplo, bem construído e ancorado na realidade é fundamental. A insistência em um tema gerador que estrutura um projeto para a escola não raramente se manifesta apenas como um projeto didático, que está em paralelo ao PPP. O maior problema, para Fernandes, reside no fato de que esse tema, muitas vezes, não corresponde aos problemas mais importantes da escola, que podem ser os altos índices de evasão, alunos do 4º e 5º ano do ensino fundamental que ainda possuem grandes dificuldades na leitura e na escrita, dentre outros problemas. Desse modo, é a partir da identificação e da busca de soluções coletivas para os problemas técnicos e politicamente mais relevantes para cada escola que se pode permitir um processo de planejamento mais efetivo. Para finalizar, a escolha desse capítulo para a leitura, ela se dá pela necessidade de avançarmos nos nossos estudos no debate sobre o projeto político-pedagógico. Além de pensarmos como fazê-lo, como ele começa, como ele termina, como ele deve ser revisado. É entender quais são as problemáticas envolvidas que um projeto descolado da realidade pode trazer, para desviar e superar esses problemas, tornando o mais significativo para todo o coletivo da escola. E que, de fato, ele traga mudança e transformação para as unidades escolares que compreendem o seu papel para com o destinatário da política educacional, que é o aluno. Então, eu espero ter contribuído para os seus estudos, para entender e problematizar esse documento, esse instrumento de gestão democrática da escola, que é o projeto político-pedagógico. Vamos pensar o projeto político-pedagógico da sua escola? Ele tem um tema gerador? Esse tema gerador ele está alinhado com os problemas reais, sensíveis e delicados da escola que você atua? Espero que essas perguntas, que essas questões façam refletir a quem assiste esse vídeo, a essa aula. Espero também ter contribuído nos seus estudos. Até uma próxima. Tchau, tchau.